Quantos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Versículo 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, diga velho, e teus filhos não andam pelos estatutos, pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Diga, tem todas as nações. Versículo 6. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses os serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente, declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipe de milhares e por 50 tenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Versículo 18. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, diga escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram-lhe: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constituí-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. Antes de eu terminar de ler, eu gostaria que você abrisse também Samuel, capítulo de número 16. Dois versículos apenas. Versículo 12 e versículo 13. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, querido? Se assente, dando ouvidos à voz do Senhor. Acima de tudo, deixando sua Bíblia aberta. Eu gostaria de meditar nessa noite com a igreja no seguinte tema: escolhas em tempo de crise. Você pode dizer para alguém que está do seu lado: escolhas em tempos de crise. Eu estava meditando, irmãos, porque hoje todos nós participamos do pleito eleitoral e nós fizemos escolhas hoje. Eu não quero falar da escolha que fizemos, cada um particularmente na sua decisão de voto,
para distrital, federal, senador, governador, presidente. Uma coisa o Espírito Santo colocou no meu coração, que toda escolha, ela traz consequências. Todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida, seja numa coisa que diz respeito à nossa cidadania, ao nosso direito, traz escolhas, traz decisões e traz consequências para a nossa vida. Mas não somente isso, as decisões que nós fazemos diariamente, as escolhas que nós fazemos diariamente, elas trazem consequências. As nossas escolhas, elas tendem a ser mais prejudicadas quando passamos por momentos de crise. A crise, ela pode ser uma oportunidade para o nosso crescimento, ou a crise, ela pode ser uma oportunidade para a nossa própria destruição. E eu gostaria de meditar a respeito desse tema, observando a leitura que nós fizemos aqui em 1 Samuel, capítulo 8, até o capítulo de número 16. Quando nós lemos o capítulo de número 8, nós entendemos e observamos aqui na leitura, no versículo 1, no versículo de número 5, que o homem que Deus havia levantado para guiar o povo como um juiz na terra, Samuel, ele já estava velho. Samuel já estava de uma idade avançada, e quando lemos o capítulo de número 12, nós vamos ver um relato belíssimo na Bíblia, talvez um dos relatos mais lindos na Bíblia, a respeito da trajetória de um homem que começou bem, caminhou bem, teve um meio bem e terminou a sua vida também bem. Samuel não foi alguém escolhido de altos e baixos. Samuel começou a sua trajetória bem. Ana entregou Samuel para ser criado por Eli no templo, na casa de Deus. Nós conhecemos essa história. Samuel se tornou um homem de Deus, um homem que foi um profeta, um homem que foi um sacerdote, um homem que foi juiz. Ele foi o único que teve essas três funções ao mesmo tempo. Sendo sacerdote, ele foi exemplar. Sendo um juiz, ele foi exemplar. E como profeta de Deus, ele falava com fidelidade aquilo que Deus colocava em seu coração e o revelava. Samuel, ele foi um homem de acordo com o coração de Deus. Agora nós encontramos a partir do versículo de número 4, os anciãos daquela cidade, eles observam e dizem: Samuel, você já está velho. Em outras palavras, Samuel, você já não presta mais para o ofício a qual Deus te colocou para fazer. O seu tempo já é passado. Nós queremos novidade, nós queremos uma nova história a partir de agora. Nós não aceitamos mais as suas ordenanças, a sua forma de guiar os seus filhos. E de fato os filhos de Eli, eles estavam pecando contra Deus. Mas Deus tem sua forma de tratar, e na hora certa Deus trataria dos filhos de Eli. Samuel agora ele é rejeitado pelo povo, e eles fazem uma escolha dizendo: dai-nos um rei, levante para nós um rei. Eles estavam escolhendo, não querendo mais o julgamento de Deus, não querendo mais Deus como centro, a teocracia. Até então, Deus que governava o seu povo, não havia um rei constituído sobre o povo de Israel. Eles estavam dizendo: nós não queremos Deus, nós queremos um rei, nós queremos que assim como as outras nações possuem um rei, que nós venhamos ter o nosso rei. Irmãos, os tempos de crise, eles revelam escolhas que fazemos e que terão consequências na nossa história. Consequências boas, mas também consequências ruins. Eu estava pensando, se Deus nos desse a capacidade de ter a presciência, de saber com antecedência, de saber com antemão, será que nós tomaríamos certas decisões se nós conseguíssemos vislumbrar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos? Deus não nos deu essa capacidade, atributos de Deus, a onisciência, a onipresença, a onipotência, são atributos incomunicáveis, que na teologia chama-se atributos incomunicáveis de Deus. Ele não divide conosco esses atributos, Ele divide a santidade, Ele divide outros atributos conosco, para que nós venhamos crescer em fé. E agora, queridos, eles fazem uma escolha. Samuel se entristece, e Deus, ele responde a Samuel, lá no versículo de número 7, após a oração de Samuel.
O Senhor diz assim para Samuel: olha, Samuel, não fique chateado. Eles estão fazendo escolhas, mas eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Sabemos que na nossa vida nós temos uma tendência a pegar as coisas para o lado pessoal. Como líderes, como pessoas escolhidas de Deus, e às vezes Deus te levanta para um ministério para fazer algo, como pastores, e às vezes você peleja, e a pessoa não quer, e ela não quer, e às vezes, se nós não vigiarmos, nós corremos um risco de achar que as pessoas estão rejeitando a nossa instrução, rejeitando aquilo que Deus Ele está falando através de nós. Eu uma vez falei ao Senhor: Senhor, dentro da tua casa tem tantas pessoas que escutam a tua palavra, por que tem pessoas que saem da igreja como se não estivesse escutado nada? E tem aquele que cresce, desenvolve, aquele que entende a palavra de Deus, irmãos. A questão, ela não é pessoal, não é o pregador, não é o cantor, querido. A questão é aquele que tem rejeitado a Deus. E quando se faz escolhas rejeitando a Deus, querido, serão sempre as piores escolhas. E eu creio que a partir de agora, Samuel, ele vai abrir o seu coração para Deus, porque quando a gente acha que o negócio é conosco, olha, é pessoal comigo, então a gente cria um ranço, cria uma raiva, cria uma amargura de coração. E Deus, querido, Ele precisa nos ensinar que as escolhas, cada pessoa tem o direito de fazer as suas escolhas. E essas escolhas não necessariamente têm a ver conosco, têm a ver com o nosso ministério, têm a ver com aquilo que nós temos que colocar diante do Senhor, não. Tem escolhas que elas são pessoais, e Deus vai respeitar muitas vezes essas escolhas, e às vezes Deus vai até permitir que aconteça, para que o nome do Senhor seja glorificado, mas o homem, ele será envergonhado. Escolhas, elas trazem consequências, quando elas são no dia da crise, mas elas trarão consequências, serão danosas. E aí o Senhor começa a relatar que isso não era coisa de agora, Samuel. Lá no versículo 8 ele diz: olha, vem lá da época do Egito, quando eu os tirei da terra do Egito. Eles tiveram coração duro, um coração endurecido. Seu coração era um coração não voltado para Deus, mesmo tendo visto milagres e maravilhas. Irmãos, quando nós olhamos para as gerações que mais viram milagres, foram as gerações mais incrédulas. A geração de Elias foi a geração que viu mais milagres, geração de Elias e Eliseu. A geração de Jesus foi a geração que viu mais milagres e maravilhas, e viu palavras sendo ditas pela boca do próprio Deus. A geração de Moisés foi a geração que viu também mais milagres. 3 gerações que contemplaram os maiores milagres, mas foram as gerações mais incrédulas. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que milagres, eles não trazem fé ao nosso coração, mas são a fé, irmão, que nós precisamos ter, é que gerará um milagre para a nossa vida. A palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. E agora o Senhor começa a relatar essas situações. E agora ele vai dizer como que vai ser esse reinado. Vocês querem um rei? Beleza, vocês vão ter um rei. Esse rei, ele vai levantar homens que serão por milhares, que serão cabeça entre as nações. Até aí, tudo bem. Nós queremos que os nossos filhos estejam numa posição elevada, isso é bom. Ele tomará os vossos filhos, versículo 11, e vão colocar nos seus carros, nos seus cavaleiros, para que sejam adiante dele. Espera aí, a coisa está ficando um pouquinho ruim. Ou seja, os nossos filhos vão para a guerra e vão lutar pelo rei. Versículo 13, ele vai colocar as mulheres como perfumistas, cozinheiras e padeiras. Ele pegará, versículo 14, o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, o melhor dos vossos olivais e o melhor dos vossos criados. A coisa está ficando um pouquinho pior. O Senhor está revelando para Samuel, fala Samuel para esse povo, eles querem rei, eles vão ter rei, mas o rei vai ser desse jeito, ele vai fazer isso. E a coisa vai piorando, e as vossas sementes, versículo 15, e as vossas vinhas ele dizimará, para dar os seus, os vossos criados, as vossas crias, e todos os jovens, os melhores dos jovens, ele colocará para perto de si. E aí ele continua dizendo,
Versículo 18, ele diz: olha, nesse momento vocês vão clamar a mim, porque quem acha, irmãos, que a crise está difícil, e para passar da crise parece impossível, e quando chegar a crise da crise, olha o que ele diz lá no versículo 18: então naquele dia, vocês pediram um rei, vai ser assim o reinado dele. Ele vai colocar homens que serão capitães, que terá posições no seu reinado até aí, beleza. Agora ele vai pegar os seus filhos, as suas filhas, vai colocar para trabalhar para eles, vai colocar na frente das pelejas, vai dizimar as suas coisas, vai pegar a sua propriedade e vai colocar para si. E naquele dia clamareis ao Senhor, olha o que diz no versículo 18, que vós houverdes, o quê? Escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Diaconisa Eliane, tem gente que pensa que pode fazer escolhas e não colher as consequências. Tem pessoas que acham, irmãos, que quando chegar a crise da crise na sua vida, que Deus terá a obrigação de responder a sua oração, irmãos, e Deus estava dizendo para aquele povo: quando chegar a crise da crise, eu não vou responder a oração desse povo. Existe, irmãos, uma responsabilidade e um dever de consciência que nós precisamos ter, irmão, diante de Deus. Às vezes nós dizemos: pastor, está difícil na minha vida. Cuidado com as decisões que você vai tomar, cuidado com as escolhas que você vai tomar hoje, porque quando chegar a crise da crise, irmãos, para aquele povo Deus revelou o que ia acontecer, mas nós não sabemos. Às vezes Deus não revela tudo, Deus deixa a gente tomar decisão e às vezes quebrar a cara lá na frente. Aí depois de Samuel dizer tudo isso, olha o que ele diz lá no versículo 19. Diz que o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E eles disseram: não, mas nós teremos um rei. O povo, irmãos, colocou assim um pano em cima do negócio e diz assim: não, o importante é a gente ter rei. É como alguém dizer assim: olha, eu vou casar para eu não ficar solteiro. Não faz sentido, irmãos. Ah, mas ele bate na mãe, maltrata as pessoas, não tem um trato com as pessoas. Não, mas eu vou casar com ele, eu não vou ficar solteiro. É mais ou menos a mesma coisa, irmãos. São decisões que são sérias e que são importantes. O povo não estava entendendo, Deus estava revelando o futuro, mas eles não queriam saber do futuro. A única coisa que eles tinham na cabeça era: nós teremos um rei, nós teremos um rei, nós teremos um rei. Irmãos, às vezes na hora, irmãos, da adversidade, nós colocamos pensamentos fixos na nossa mente e não damos ouvidos, irmãos, à voz de Deus. E Deus está dizendo nessa noite: dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. É interessante, irmãos, porque no versículo 20 ele vai dizer assim, ele já havia repetido isso. O desejo deles era ter um rei para quê? O versículo 20 responde: para sermos como todas as outras. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não te chamou para ser como todo mundo. Sabe com quem você aprendeu isso aí? Com a sua mãe. Quando você falava assim: mãe, deixa ele lá fora, vou brincar, vou fazer e acontecer, né? Está todo mundo lá fora. O que tua mãe respondia? A minha mãe respondia assim: tu não é todo mundo. Mas está todo mundo brincando, tu não é todo mundo. Ah, mas está todo mundo se divertindo, tu não é todo mundo. Meu irmão, quando você é criança, para você entender isso, é difícil. E hoje eu repito isso para o meu filho, eu falo: Gabriel, mas tu não é todo mundo. Quer ser todo mundo, irmão? É sempre um problema quando a gente quer se conformar com a maioria. Alguém diz que a voz de Deus é a voz? Ou a voz do povo é a voz? Isso está no livro de Inventários 9,14. Não está na Bíblia isso. A voz, irmão, nunca foi. Leia a história bíblica, nunca você vai ver a maioria decidindo por Deus. A voz do povo não é a voz de Deus, irmãos. Cuidado quando a gente quer ser massa, cuidado quando a gente quer seguir os mesmos passos dos outros, quando a gente quer fazer a mesma coisa. Quando você lê o livro de Juízes, você vai ver a respeito de Sansão.
E sabe o que a Bíblia diz a respeito de Sansão? Que Sansão queria fazer como os outros faziam, os outros jovens faziam. A ele não era permitido, como nazireu de Deus, olha, se chegar ao vinho. E ele queria fazer como os outros, irmão. É muito preocupante quando a gente não tem identidade. As nossas decisões, as nossas escolhas, elas serão guiadas pela massa, elas serão guiadas pela voz, que não é a voz de Deus, mas é a voz do povo. Eles queriam ser como as outras nações. Irmãos, quantas pessoas hoje elas querem ter o que o outro tem? Elas querem ser o que o outro é. Ela acha que a grama do vizinho, a irmã Vanilda, é mais bonita e é melhor do que a sua. Samuel, ele fala todas essas palavras diante do Senhor. E o Senhor diz, olha, deixa eles seguirem o caminho deles. Eu vou dar aquilo que eles querem. No capítulo 9, no versículo de número 2, a palavra de Deus vai falar a respeito de um homem chamado Saul. Olha as características de Saul. Vem comigo, versículo 2. Este tinha um filho, este quem quis, lá no versículo 1, que era o pai de Saul. Ele tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Você consegue imaginar isso? O mix benjamita era Saul, irmãos. O texto vai dizer, ele era o mais belo entre todos. Para os que têm esposo aí, é como se fosse o seu esposo. Tão bonito que ele é. Saul era um homem bonito, irmãos, de aparência. Ele diz que dos ombros para cima não havia outro como igual, ou seja, Saul ele era o mais alto. Ele era o mais alto, ele tinha imponência física. Ele era o que tinha mais porte, Fernando. As pessoas olhavam para ele, ele se destacava no meio dos demais, ele tinha beleza, ele tinha aparência, ele tinha atributos físicos. E quando eu leio lá no capítulo de número 16, que eu li no início, falando a respeito de Davi, você vai ver que Davi também era belo, de um aspecto, um semblante belo, ele era ruivo. Pastor, mas Deus só escolhe gente bonita? Não é o caso. Perceba que o que se fala a respeito de Saul é apenas da sua beleza. Irmãos, mas eu consigo enxergar aqui uma história linda. Se você ler aqui o capítulo 9, o capítulo 10 de 1 Samuel, você vai ver, irmãos, que história linda, a história de Saul. No versículo 2 diz que ele era filho de Quis, era um homem alto, era um homem belo, ele se destacava entre os demais. No versículo de número 3, vai dizer que agora, em dias de perda, olha o que o texto vai dizer, que perderam as jumentas do seu pai. Não se sabia onde estavam, as jumentas desapareceram. Aquelas crias ali desapareceram do curral, desapareceram ali das terras de Quis. Irmão, sabia que Deus ele faz coisas novas em dias de perdas? Porque Deus disse lá atrás, olha, o povo está rejeitando, não é você, Samuel, mas é a mim. Agora eu vou dar aquilo que eles querem. E Deus escolhe um homem de boa aparência, um homem destacado entre os demais. O que motiva Saul a sair das suas terras para ir para uma outra terra é o fato de que ele havia desaparecido as jumentas do seu pai. E ele começa a procurar aqui, começa a procurar ali, nada de achar essas terras. Nas terras ele começa a sair por outros campos, ele começa a procurar aquelas jumentas e não consegue achar. E o texto vai dizer que um dos seus moços vai dizer para ele, olha,
nessa terra que nós estamos, nessa região, tem um homem que ele é um profeta de Deus, ele é usado por Deus. E se nós formos até o encontro dele, com certeza ele vai nos indicar onde é que estão essas jumentas. Olha só o que motiva Saul ir ao encontro de Samuel: perdas. E agora Saul ele diz assim, olha, aí depois você vai lendo na sua Bíblia, acompanhando o capítulo de número 9. Ele diz, mas nós não temos presentes, nós vamos chegar aqui, em outras palavras, de mãos abanando diante do profeta, diante daqueles que na época eles chamavam de vidente. E o versículo 9 do capítulo 9 vai explicar que naquela época um profeta era chamado de vidente. Não era um feiticeiro, era um nome comum naquela época para profeta. E agora ele vai ao encontro de Samuel. E ele chega num determinado lugar, e ali está Samuel, e ele pergunta, onde está o homem de Deus? O versículo 15, ele é maravilhoso, do capítulo 9, acompanha na sua Bíblia. Porque ele diz assim, porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, e ele ia dizer certas coisas. Olha só, de um lado está Saul preocupado com as crias do seu pai, procurando para lá e para cá, a ponto de perguntar por um profeta, onde é que estaria? De um outro lado, um dia antes, Deus já tinha revelado, vai vir um homem, ele é assim, 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 assado. Ele vai vir até o encontro e vai dizer essas coisas, dizendo que ele está atrás dessas crias. E o versículo 16 diz assim, mas amanhã, a estas horas, isso um dia antes, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão. Esse capitão é uma palavra que pode ser definida como um líder, como autoridade e como um rei. Sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou até a mim. O povo pediu um rei, e agora Deus estava mandando um homem. Imagine, irmãos, você vai ao encontro de um profeta na maior simplicidade, imaginando que ali você vai ter a resposta de onde está uma coisa que você perdeu, sem saber que aquele encontro o promoveria como um rei. Olha que história linda, irmãos. E agora Samuel começa a conversar com Saul. E olha que Saul, ele não tem em Lucas um pensamento arrogante a respeito de si e da sua família. Olha lá no versículo de número 21. Então respondeu a Saul e disse, porventura não sou filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que você fala para mim coisas semelhantes a essa? Saul, ele ficou ali sem entender. Foi pego de surpresa, ele não estava buscando se tornar um rei, mesmo porque até então não tinha um rei sobre aquele lugar. E ele se achava o menor, ele se achava da sua família, a família menor da sua tribo, que já era uma tribo pequena, a benjamita. E ali Samuel chama ele e começa a falar coisas a respeito do reino. Chama para comer. E o capítulo 10 vai dizer que agora Samuel, ele pega um vaso de azeite, ele derrama sobre a cabeça, beija e o despede por capitão ou por rei sobre aquela herdade. Olha, irmãos, que história bonita Deus está escrevendo, mesmo através de escolhas ruins que o povo fizera lá atrás. E ali o profeta, como ele era homem de Deus, ele diz, olha, agora você vai voltar, e quando você voltar, você vai encontrar perto do sepulcro de Raquel 3 homens, cada um vai estar com tais animais. Olha lá no versículo de número 3, vai estar com os animais, o outro vai estar com 3 bolos, o outro com pão, o outro com odre de vinho. Mais adiante você vai prosseguir, você vai encontrar profetas. Isso Samuel está dizendo para ele. E aí no versículo 6 ele diz assim, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e
tu te mudarás como um outro homem. Percebe, irmãos, que mesmo diante de uma escolha ruim, Deus está tentando escrever uma nova história. Eu digo tentando, porque Deus ele faz escolhas, apesar, Deus ele traz permissões, mas Deus está tentando fazer da melhor forma possível para o povo. Não é que Deus não possa, mas porque o povo lá atrás fizeram uma escolha. Saul, irmãos, tinha tudo para ser um grande rei, mas nós conhecemos a história de Saul. Olha, o profeta, ele profetiza: você vai adiante, você vai encontrar uns homens, esses homens vão estar com animais, vão estar com certas coisas nas suas mãos. Mais adiante você vai encontrar uns profetas, e quando você encontrar esses profetas, o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti, e você vai se tornar um novo homem. Perceba, irmãos, olha o que eu estou tentando trazer ao seu coração, irmãos, que o povo fizeram uma escolha lá atrás, mas Saul ele pôde também fazer as suas próprias escolhas. Deus ele traçou um caminho bom para Saul, queridos. No versículo 9 diz assim, que virando ele as costas para Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. Irmãos, se tem uma coisa que é gostosa, é de Deus falar com você e a coisa acontecer. E melhor do que acontecer, a coisa acontecer no mesmo dia. Eu me lembro alguns anos atrás, 2006, quando eu fiquei desempregado. Nós passamos por um vento, uma dificuldade tão grande, irmãos. Nós chegamos a vender água, foi isso, pastor Maísa? Salgado. Não que isso de alguma forma seja, desmereça alguém, não, mas eu estou falando que nós chegamos a esse ponto. Cafezinho, lá em Águas Lindas, pegava o meu golzinho bola, colocava atrás, levantava a tampa, e a gente fazia isso, irmãos. Isso foi durante 6 meses, nós ficamos nessa situação. E naquela época, irmãos, eu passei por muita dificuldade, nós passamos, e aí, Marquinhos, nós queimamos 2 bombas de gasolina por falta de gasolina. Porque, irmão, chegava assim a ponto de colocar centavos na bomba de gasolina. Sabe o que é isso, Aélia? Ia no cheiro, literalmente, ia assim, só para ir para ver se dá mais. Que você, só para você entender alguma coisa no ponto que eu quero chegar. E naquela época, irmãos, o pastor falou para mim assim: olha, eu gostaria que você fizesse o momento das ofertas durante 3 meses. Como é que você faz o momento das ofertas sem oferta? Que eu acho que é um princípio de autoridade. Se eu chego aqui e falo sobre oferta e trago minha oferta, eu estou sendo um exemplo para você. Eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor disse: faça. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que é através que somos nós que fazemos, que é a força do nosso braço, mas não é, é a força de Deus. E o Senhor falou: se entrega, irmãos. A gente chorava tanto, chorava no banheiro para a esposa não ver chorando. Nós passamos. E o Senhor trouxe à memória isso, pastor Maísa. Aluguel, irmão, e a gente estava aluguel, eu tinha acabado de comprar um carro. Eu não tinha pago nem a primeira prestação do carro. Eu tinha dado o cheque da entrada, naquela época ainda aceitava cheque. Ia cair assim, tipo 10 dias para frente. Irmãos, e Deus, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que não deixa a gente passar envergonhado. O que o salmista diz: eu nunca vi um justo mendigar um pão, irmão, nem a sua descendência. Eu pude experimentar essa verdade na minha vida. E fazer, irmãos, o momento das ofertas com fervor e crendo que Deus poderia fazer na vida dos irmãos, na minha vida também. E talvez eu esteja contando isso, irmão, porque talvez alguém que esteja aqui precise ouvir, ou alguém que está do outro lado vai ouvir e vai precisar dessa palavra de conforto ao coração. E num determinado dia nós estávamos fazendo louvor, como nós estávamos aqui, pastora Maísa.
E no dia ela parou, louvou e falou assim: Deus tem algo para falar. Eu falei: deve falar para o povo, né? Deus usou ela e falou assim: não, vou falar para você, mas tem que ser para que todos escutem. Irmão, porque profetizar no ouvidinho dos outros e depois não se cumprir é fácil, não é verdade? Agora, profetizar assim aberto para todo mundo ouvir, irmãos, porque se não acontecer depois, irmão, a pessoa vai dizer que aquela pastora lá não era de Deus, não. E Deus falou: fale para que todos escutem. E Deus falou através dela, falou assim: olha, eu vou abrir uma porta para você de emprego. E o que tu mais buscas, que é o batismo com o meu Espírito Santo, eu também vou te conceder. Irmãos, eu orava muitos anos, pedindo a Deus o derramamento do Espírito Santo, esse fogo do Espírito Santo, o falar em línguas. Não é ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nós temos no momento da nossa conversão, mas esse renovado Espírito. E o Senhor disse que faria isso. Irmãos, não se passou nem um mês. As duas coisas aconteceram, e deixa eu te falar, aconteceram no mesmo dia. Aconteceu no monte à noite e de manhã no outro dia. O Senhor me batizou com fogo do Espírito Santo, no outro dia abriu uma porta. Então eu já fui lá, já falando em línguas para lá. É bom, irmãos, quando as coisas acontecem, Deus confirma e a palavra se cumpre, irmãos, as pessoas são edificadas por isso. Perceba a seriedade do que estava acontecendo com Saul, irmãos. Deus usou o profeta e disse: vai acontecer, você vai encontrar tais pessoas, vai encontrar tais profetas, o meu Espírito vai se apoderar de ti, e eu vou transformar o teu coração em um novo coração. Irmãos, nós temos escolhas a fazer diante daquilo que Deus nos promete, daquilo que Ele coloca diante de nós, e diz que Deus, Ele fez essas mesmas coisas no mesmo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas nem conseguiram reconhecer, mas quem é aquele lá cheio do Espírito Santo? Quem é aquele que está junto dos profetas? Ele não é nada. Ele só é um cara grandão e bonitão. Para alguns basta isso, né? Mas agora ele é um cara grandão, bonitão e cheio do Espírito Santo. As moças, as mulheres vão casar, já pensou? Bonito, mais bonito do pedaço e ainda cheio do Espírito Santo, irmãos. Será que cabe as duas coisas no mesmo lugar? Lá no versículo de número 21, capítulo 10, acompanha na sua Bíblia. Agora é o momento da escolha. Agora é o momento que o rei vai ser escolhido. E o versículo 20 vai dizer que Samuel, ele chama todas as tribos de Israel. E foi passando uma por uma, até que chegou a vez da tribo de Benjamim. E olha o que o versículo vai dizer. Irmãos, eu leio os textos, às vezes assim... E diz que, e dela, versículo 21, finalzinho do versículo 21, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. No dia da posse, cadê o homem? Sabe o que o texto vai dizer? No versículo 22, finalzinho, onde é que estava? Ele estava escondido no meio das bagagens. O homem era bonito? Era forte, era o maior da sua tribo em termos de estatura, destacado dentre os demais, agora recebe o Espírito Santo, mas mesmo assim ele se esconde, irmãos. Ele está no meio das bagagens, ele está escondido lá, como se um grandão pudesse se esconder no meio de bagagens, e foram lá buscar ele. Perceba, irmãos, que o coração de Saul, ele não foi um coração, olha, orgulhoso de início. O coração de Saul não foi um coração que queria estar na posição, queria ser visto, queria ser ovacionado. Não, Saul, na hora que a coisa aperta, fala: tu vai ser rei. Ele vai se esconder atrás de alguma coisa. Deus de fato havia transformado o coração daquele homem, irmãos. Porque qual é o homem que não quer ser colocado numa posição de status, de privilégio?
Versículo 23 diz assim: correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde um ombro para cima. Versículo 24 diz assim: disse Samuel a todo o povo: vedes já quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. E a partir daquele dia, querido, ele passa a ser o rei eleito e escolhido. Perceba que lá atrás o povo faz uma escolha, e Deus disse que daria ao povo aquilo que eles queriam, mas Deus não deu o pior, irmãos, de início. Que parece que Deus às vezes assim, olha, Deus vai me punir, Deus quer me castigar. Não, Deus, ele escolheu uma pessoa que a princípio tinha um coração voltado para Deus. Um homem que não tinha ele não almejava grandes coisas. Mas, irmãos, nem sempre aquilo que começa bem, ele termina bem. Porque o início, irmãos, ele não vai dizer muita coisa. Não é porque o casamento começa bem que ele termina bem, irmãos. Os casamentos começam no altar, irmãos, e terminam muitas vezes dentro de uma vara de justiça, e até mesmo criminal. Quantas pessoas têm feito propósitos, têm feito coisas que não são de Deus, Deus não está no negócio, mas Deus diz: vai lá, vai nessa tua força então, vai lá. E às vezes Deus permite, irmãos, porque no início tudo parece flores, mas depois a gente vê as consequências das nossas escolhas. Capítulo 11, Saul ele vence os amonitas, começou bem. Começou bacana, venceu os amonitas, aqueles que pelejavam contra o povo de Deus. Capítulo 12, Samuel ele fala a respeito de como foi a sua trajetória de vida, e lá ninguém teve coragem de dizer: Samuel, você foi um homem desonrado. Não, Samuel, ele foi de fato reconhecido como um profeta, um homem de Deus, um sacerdote fiel. Samuel lança em rosto do povo os seus pecados, as suas coisas, as suas decisões erradas. E o povo fala: não, por favor, ore por nós. Lembra que lá atrás Deus tratou o coração de Samuel, dizendo: o povo não está rejeitando você, mas está rejeitando a mim. E Samuel ele vai dizer assim: olha, como que eu posso não orar por vocês? Eu vou orar e clamar para que Deus ele tenha misericórdia da vida de vocês. A partir do capítulo 13 começa, querido, a decadência de Saul, porque a palavra vai dizer que ele luta contra os filisteus, e já se passaram 7 dias, e o profeta Samuel havia de chegar no último dia, e ali, porque Saul ele olha para a situação e ele não vê o que fazer, ele tenta usurpar aquilo que ele não era. Ele era um rei, mas ele não era um sacerdote. E agora ele diz assim: não, eu tenho que orar ao Senhor e eu tenho que sacrificar ao Senhor. Ele se coloca na posição de sacerdote que ele não era, e ele sacrifica a Deus. E logo depois Samuel chega e diz assim para ele: olha, tu fizeste o que era errado aos olhos do Senhor. Saul mais uma vez teve a oportunidade, não tem tempo de ler, irmãos, esse texto, de fazer a escolha e de responder com o coração quebrantado, mas ele mente. Ele diz: não, o Senhor precisava do sacrifício, irmãos. O povo me apertou, eu estava numa situação de crise, de adversidade, eu tive que fazer uma escolha. Em outras palavras, assim. E Deus, querido, ele rejeita, reprova Samuel, ele reprova aquela atitude, e Deus vai dizendo que Deus havia também rejeitado a Saul por conta dessa atitude. Nós caminhamos no capítulo de número 14. Saul está diante dos filisteus, não sabe o que fazer, a coisa está apertada. O povo a ponto de ser destruído, se não for o seu filho Jonatas, que por um ato heróico com seus moços, eles teriam sido destruídos, mas nós não temos tempo para ler isso.
A partir do versículo 24, capítulo 14, nós vemos Saul fazendo um voto atrevido a Deus, falando para todo o povo assim: olha, se vocês comerem qualquer coisa, se vocês comerem o pão, vocês vão morrer. Saul, irmãos, ele começa a subir a cabeça dele, dizendo assim: olha, se vocês comerem o pão, ou seja, eu quero todo mundo focado, eu quero todo mundo na luta, eu quero todo mundo na peleja, eu quero todo mundo ralando aqui. E eles ficam acovardados, o texto vai dizer que eles ficam escondidos em cavernas, em tantos outros lugares. Mas Jonatas não, ele vai até o arraial do inimigo e lá ele faz algo, e Deus trouxera livramento através da vida de Jonatas. Aí Saul, ele faz, irmãos, porque aquele que vai perdendo o Espírito Santo de Deus, ele começa a tomar decisões tolas e fazer escolhas tolas. Ele diz: quem comer alguma coisa vai morrer. E a partir de então, lá no capítulo de número 14, a partir do versículo 36, Jonatas, irmãos, está do outro lado. Jonatas não está sabendo o que está acontecendo. Diz que Jonatas, ele experimenta de um mel, ele come, diz o texto, que os seus olhos ficam revigorados. Uma pessoa que estava faminta ali, já havia lutado e pelejado contra os filisteus, agora ele encontra um favo de mel, e ele pega aquele favo de mel e ele come. E aí dá aquela energia, aquela adrenalina volta, o texto vai dizer que os seus olhos, eles se revigoram, e ele não sabia dessa situação. E quando ele volta, queridos, o povo fica sabendo dessa história, desse edito que Saul havia feito. E se não fosse por misericórdia do povo, porque através de Jonatas Deus havia trazido livramento ao povo de Israel, querido, se não fosse o povo clamando pela vida de Jonatas, o próprio Saul mataria o seu filho, irmãos, por causa de uma decisão e de uma escolha ruim que ele fizera, e por causa do seu orgulho agora, ele não queria voltar atrás na sua palavra. Depois você lê com calma, irmãos, depois você lê com calma. Capítulo de número 15, Deus, ele repreende Saul, porque Deus havia que ele destruísse todos os amalequitas, e ele preserva a vida do rei. Ele preserva a vida do rei dos amalequitas, e ainda pega dos sobejos e das coisas que Deus havia dito para ele, que era para ele destruir tudo. E a partir de então a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, ele rejeita completamente a Saul. Percebe, irmão, como escolhas elas fazem parte da nossa vida? O povo fez uma escolha, aparentemente as coisas iam bem, Deus estava escrevendo uma nova história, mas Saul, ele teve a oportunidade de fazer também as suas escolhas, e agora o Senhor rejeita a Saul. Então, irmãos, chegamos aqui no capítulo de número 16, em que o Senhor manda que Samuel, ele fosse adiante até Jessé, até Samar, e encontrasse ali aquele que seria o escolhido de Deus. Irmãos, uma coisa é ser escolhido por homens, outra coisa é ser escolhido por Deus. E no versículo 12 que nós lemos, Deus havia tirado todos aqueles que tinham aparência, aquele que era mais forte, aquele que era mais alto, aquele que era mais robusto, aquele que tinha uma capa, um verniz. E agora chega no versículo de número 12, diz assim: então mandou em busca dele quem? Davi, capítulo 16, versículo 12, e o trouxe. Era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Se você for olhar, irmãos, para Davi e para Saul, você não vai ver uma diferença inicial. Saul era bonito, Davi era bonito. Saul era o mais destacado entre os seus, Davi era até menos do que Saul. A diferença qual é, pastor? A diferença está nas escolhas. A diferença não está, irmãos, porque Deus me escolheu, ou porque eu fui elegido, ou porque isso, ou porque aquilo, irmãos. A diferença está nas nossas escolhas. As nossas escolhas, elas vão dizer se de fato nós somos um escolhido de Deus, ou se nós somos eleitos pelas pessoas.
Pedro vai dizer lá na frente, quando ele estava diante de um povo que estava o julgando, ele diz: importa, pois, obedecer a Deus do que agradar aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Davi não falhou e nós sabemos disso. O Salmo 51 é uma expressão do coração de Davi, quando ele peca com Batseba, quando ele coloca Urias à frente de uma guerra para que ele fosse morto e para que ele pudesse adulterar com a esposa de Urias. Mas a atitude, irmãos, de um escolhido é diferente da atitude de Saul. Saul escolhe, nas suas escolhas e através das consequências das suas escolhas, ele arruma desculpa. Davi não, querido, ele ora a Deus, ele diz: Senhor, só não afaste de mim o teu Espírito Santo, só não afaste de mim a tua santa presença. Isso ele diz lá no Salmo de número 51. Ele diz mais: olha, enquanto eu calei, os meus ossos se secaram, enquanto eu calei a minha voz, tudo se tornou dentro de mim de sequidão. Davi, ele sabia, irmãos, o que era ter a presença do Espírito Santo e de viver sem a presença do Espírito Santo. Então ele se compadece, ele ora a Deus e pede misericórdia: Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus, querido, mais uma vez tem misericórdia do seu filho. E não é à toa, irmãos, que Jesus, ele é conhecido como o filho de Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas foram as suas escolhas, irmãos, que fizeram a diferença na sua vida. Eu ouvi determinado pregador e ele disse isso, eu quero terminar essa mensagem, que naquela ocasião em que Davi, depois que ele vence o gigante Golias, aí começa aquele canto das mulheres dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou a 10 milhares. Aquilo cria dentro do coração de Saul uma amargura, cria dentro do coração de Saul ali um desejo por vingança, de não ver o outro tomar o seu lugar. E diz que Davi, ele tangia a sua harpa, ele tocava a sua harpa para que o espírito maligno que estava sobre a vida de Saul, ele fosse embora. Enquanto Davi tocava a palavra de Deus, vai dizer que Saul, ele pega uma lança e joga contra Davi que estava ali tocando. Aí a aplicação que ele fez foi o seguinte, irmãos: nós temos algo nosso que é a nossa arma, que é o que está dentro da nossa boca, a nossa língua. Ou ela pode ser uma espécie de harpa. A gente tem que se colocar, irmão, em uma das duas posições, nenhum desses dois modelos, ou ser Davi ou ser Saul. Enquanto a crise está acontecendo, enquanto as situações difíceis estão acontecendo, enquanto o momento que Deus ainda não colocou Davi como rei, querido, ele esteve lá tocando uma harpa para o seu inimigo. Ele estava sendo um abençoador, ele estava sendo um abençoador na vida de Saul, mas Saul não reconheceu isso. Ele pegou uma lança e lançou contra Davi. A aplicação que ele fez foi: ou a nossa boca, ou ela é bênção, ou ela serve como um instrumento de maldição. Se ela for como lança, ela quer atingir as pessoas. Irmãos, quantas pessoas hoje têm sido destruidores de reputação? Pessoas com coração de Saul são aqueles, irmãos, que fazem a escolha de destruir reputações para crescer em cima da destruição do outro, irmãos. Mas nós podemos, irmãos, nessa noite fazer uma escolha, ao invés de ser um destruidor de reputação, ser um abençoador de vidas. Enquanto aqueles que maldizem, você abençoa. Enquanto aqueles estão querendo algo contra nós, nos destruir, você está orando, está intercedendo, você está cumprindo aquilo que Jesus está dizendo, você está dando a outra face. Irmãos, não é fácil, mas é necessário nós fazermos essa escolha hoje. Fica de pé em nome de Jesus. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, o dia da crise é um dia da oportunidade para você fazer suas escolhas.
Eu não estou, irmãos, acompanhando em tempo real, não sei o que aconteceu, está acontecendo lá fora. Mas eu sei, irmãos, que eu fiz a melhor escolha e você fez a melhor escolha de estar aqui nessa noite. O fato de eu ficar em casa não mudaria o resultado das eleições, não é verdade? Tem pessoas que estão cansadas aqui, trabalharam hoje nas eleições, tiveram um dia corrido, ou receberam famílias em casa por conta desse movimento que é. Eu não sei, irmãos, o que vai acontecer, o que aconteceu. Mas diante das escolhas que foram feitas, irmãos, do que vai acontecer daqui em diante, na minha vida pessoal, na sua vida pessoal, na nossa vida espiritual, irmãos, nós podemos fazer escolhas que vão mudar a sorte da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Escolhas, irmãos, que você vai tomar amanhã, serão escolhas que farão a diferença na sua vida. No amanhã, no depois de amanhã, talvez daqui 1 ano, 3 anos, irmãos. Irmãos, eu não estou falando isso só por conta do que aconteceu hoje. O Espírito Santo colocou no meu coração muito forte. É tempo, irmãos, nós estamos falando de um tempo de maturidade. E falar de maturidade é falar de ter a capacidade de fazer boas escolhas e tomar boas decisões. Saul, irmãos, ele não foi escolhido para ser o rei ruim. Ele acabou cumprindo um propósito que Deus já havia revelado como na sua presciência. Assim como Judas, irmãos, nós sabíamos que Judas, que teriam um traidor. A palavra de Deus revelou isso com antecedência. Judas se colocou na brecha de ser o traidor. Judas se colocou no lugar e na posição, no tempo e no espaço, para ser o traidor, irmãos. Existem situações que vão acontecer nessa terra, irmãos, que nós não podemos nos colocar na brecha, porque Jesus disse, ai daquele que por meio dele vier o escândalo. Isso está registrado em Mateus. Ele disse, melhor que colocasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao profundo das águas. Não é assim que diz a palavra? Jesus não está dizendo que eu tenho que ter o escândalo e promover o escândalo, nem você, nenhum de nós, irmãos, mas ai daquele, nós não temos que colocar na brecha ruim. Entenda o que Deus está falando nessa noite, querido, coisas vão acontecer nessa terra, querido, mas não cai nenhum tio, nenhum jota da sua palavra, todas as coisas hão de se cumprir sobre a face da terra, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele continua no controle da história da minha vida, da sua vida, dessa nação, querido, da nossa sociedade, da minha família e da sua família também. Faça uma escolha hoje como esposo, de ser o esposo que Deus espera que você seja. Faça, querido, uma escolha hoje de ser a esposa que Deus espera que você seja. Faça uma escolha hoje de ser o filho que Deus espera que você seja. Faça a escolha hoje, querido, de ser, olha, o homem de Deus e a mulher de Deus que Deus espera que você seja. Faça a escolha hoje, querido, que vai impactar uma geração depois. Faça, mas faça. Deus está dizendo através do seu Espírito aqui nessa noite. Ele me trouxe e te trouxe aqui para ouvir isso. Faça a escolha que vai